Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje a pauta que nós vamos ter aqui nessa noite é falar sobre um projeto que se chama Banco de Alimento Região do Calçado. E para conversar com a gente, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, né, eu vou chamar aqui o seu Ademir Rodrigues, que ele é presidente aqui da rede aqui que está situado em Novo Hamburgo, né, seu Ademir? Seja bem-vindo. Vamos lá, tudo bem? Tudo jóia, obrigada aí pela gentileza de estar compartilhando um pouquinho aqui do seu conhecimento e falar um pouquinho sobre esse projeto tão importante aqui para a nossa cidade, né? E para a gente iniciar aqui, seu Ademir, eu gostaria de saber como é que o senhor conheceu esse movimento, quando surgiu, né? E conta um pouquinho para a gente desse início aí da sua caminhada junto ao Banco de Alimentos Região do Calçado. Bom, eu tomei conhecimento através da minha esposa, que tinha se aposentado e tal, e queria fazer alguma coisa, né? Não queria simplesmente ficar aposentada. E através dela, através até do anúncio de jornal que o seu Elton colocou, solicitando voluntários para o Banco de Alimentos, lá em 2014, mais ou menos, e ela foi a primeira que fez contato e eu vim atrás, né? Também tinha me aposentado recente e também gostaria de fazer um trabalho e tal, voluntário ou não, e surgiu isso. Eu, como sou publicitário, né? Eu comecei fazendo publicidade lá, eu vi que tinha uma certa dificuldade para eles elaborarem materiais e eu comecei ali por esse lado, entende? E depois fui me entrosando muito mais com o pessoal, né, como voluntário. O Banco de Alimentos trabalha exclusivamente com voluntário, não tem nenhum fim lucrativo, é uma rede. O Banco de Alimentos é uma rede aqui no Rio Grande do Sul, surgiu na Fiergs, e aqui há 20 anos atrás, e aqui no município, aqui no Vale, surgiu em 2010, através do seu Elton, que trouxe o Banco de Alimentos para cá. E é isso aí, né? E aí já continuamos fazendo um trabalho e hoje a gente está tremendamente envolvido, né? Na função do Banco de Alimentos, que nós vivemos. O Banco de Alimentos vive de doações. Esse sábado, inclusive, agora dia 6, nós temos um sábado solidário, que é um sábado solidário por mês que a gente faz, de onde vem em torno de 4, 5 toneladas de alimentos, das 12 toneladas que a gente distribui durante o mês. Nós temos aqui no Vale, nas 4 cidades que compõem a região do Calçado, que é Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga. Nós temos 54 entidades que dependem desses alimentos para serem distribuídos para as pessoas que mais necessitam de alimentos. Legal. Seu Ademir, vamos só começar assim do início, para quem nunca viu, né? Qual que é a atividade principal, então, do Banco de Alimentos? É conectar as pessoas para que essas doações elas cheguem às pessoas com vulnerabilidade, é isso? Sim, exatamente. As pessoas com vulnerabilidade são as que são mais beneficiadas com esses alimentos, né? Esse é o trabalho do Banco de Alimentos. Nós intermediamos, vamos dizer, essa doação, nós recebemos essa doação e repassamos para as entidades que têm as pessoas cadastradas lá, atualmente nós beneficiamos através das entidades em torno de 6.500 pessoas. Todo mês dependem dessa atividade, né? Então, exclusivamente, nós trabalhamos com alimentos e para terminar na mesa das pessoas que mais necessitam hoje, né? E é grande o número de pessoas que necessitam de alimentos no momento, né? A fome é muito grande. É verdade. Eu tava até pesquisando hoje de tarde aqui e vi que mais de 7 milhões de brasileiros estão em situação de fome, né? E fome para mais até, né? Eu acho que essa situação de fome, né? Essa questão da fome não é só aquela fome que a gente pensa assim, a fome do café da manhã e do almoço, né? É 24 horas sem comer, muitas vezes, né? A fome não tem hora, né? A fome está presente em todo momento, né? De segunda a domingo em qualquer horário. Então, é muito triste isso, sabe? A gente trabalha com isso, mas
realmente é um histórico muito triste, né? A gente pensar nisso, que existe com tanto alimento que tem aí e é desperdiçado, tem pessoas que ainda passam fome no país, né? No estado, no município. Então é realmente triste, né? Seu Ademir, deixa eu lhe perguntar assim, como é que tá, se a gente for pensar aqui, principalmente na região onde vocês atuam mais, que aqui é a região do calçado, enfim, como é que tá esse contexto? O senhor tem algum dado, assim, desse número de pessoas que estão nessa classe, então, de pessoas que precisam de talvez um auxílio com relação à alimentação? Bom, que nem eu falei, tem muita gente que passando fome, né? É muito grande o número de pessoas, porque cada vez mais nós recebemos todo dia pessoas e entidades também, que as entidades que mais nos procuram também. E pessoas também, tem pessoas que batem lá no banco também, solicitando, e a gente caminha para as entidades, né, para cadastrarem, porque nós fizemos tudo bacana, tudo legal, assim, para a pessoa receber um alimento com validade, um alimento, né, um alimento saudável. Então, esse trabalho que é feito é dessa maneira, entende? Uhum. Quantas, na verdade, assim, instituições vocês atendem hoje? Atualmente, nós atendemos 54 entidades aqui no 54. município, 54 nos 4 municípios. Em Novo Hamburgo, aqui, está em torno de 40. E o Uhum. restante, bom, um pouco mais, mas 10 a 12. E nos outros municípios já tem bem menos. Nós atendemos a PAI, nós atendemos a todas as ligas de combate ao câncer, que necessitam muito, né? A AMO, e entidades de idosos, de crianças. Então, é bem variado o número de entidades que a gente atende. Uhum. E uma outra coisa, seu Ademir, a questão assim, eu não sei se vocês também têm algum trabalho que seja de conscientização das pessoas para essa questão do desperdício, né? Porque se a gente for olhar assim, com tanta gente hoje passando fome, há uma imensidão de alimentos que são desperdiçados no mundo, né? Exatamente. Por exemplo, nós trabalhamos atualmente só com alimentos não perecíveis, né? Então, alimentos aqueles embalados e tal, que vêm do supermercado, né? Mas existe um contingente muito grande de alimentos que são desperdiçados aí na área dos restaurantes e tudo mais. Inclusive, agora já existe uma lei, né? Uma lei nacional sobre esse desperdício, que antes era... Os restaurantes não podiam mais ficar com esses alimentos, ou distribuir esses alimentos, né? Eles teriam que se incinerar, e isso é uma judiaria, né? Porque são alimentos que são perfeitamente ainda, poderiam ser aproveitados, e eles iam para o lixo. Então, agora existe uma lei, e o banco de alimentos a rede de banco de alimentos lá de Porto Alegre está começando a se adequar. Lá em Porto Alegre já iniciou esse trabalho, junto aos restaurantes, principalmente das empresas, né? Que também, o alimento que também sobrava na empresa lá, ele também era incinerado, né? Eles não podiam aproveitar nada. E agora, a partir disso aí, acho que a partir agora desse segundo semestre aí, o Banco de Alimentos de Porto Alegre, principalmente a rede, já nos sinalizou, né, que vão começar esse trabalho também de pegar esse alimento nos restaurantes, principalmente de empresas, né, que é o alimento mais que tem um maior controle, né, porque lá tem nutricionista e tudo mais, então o alimento a gente sabe que não é resto, né, alimento que está lá ainda nos balcões, né, para ser distribuído. Então aquele alimento ali que vai ser, vamos dizer, que vai vir para o banco de alimentos, e a gente vai conseguir distribuir rapidamente também para algumas entidades que precisam desse alimento, né, que utilizam esse alimento na hora do almoço, né. E, seu Ademir, por exemplo, assim, uma empresa que faz uma doação, então, para a ONG de vocês, enfim, quanto tempo chega esse alimento para a mesa dessas pessoas, assim?
Pois é, isso aí que é uma logística que nós vamos ter que aperfeiçoar, tu entende? Porque esse alimento ele vai sair em torno de meio-dia, meio-dia não, em torno de meia hora, 1 hora da tarde, e ele vai ter que ser rapidamente distribuído. Então, nós vamos canalizar esses alimentos para essas entidades ou para outras entidades que vierem a se candidatar, né, para receber esses alimentos. Então, ele vai ir diretamente do restaurante, vamos dizer, daquela empresa, ele vai diretamente e ele vai ter que ser distribuído rapidamente para essa entidade, para ela começar, para ela distribuir. Não vai ser possível distribuir meio-dia, mas entre 1 hora, 1h30 por aí, mas pelo menos as pessoas vão receber esse alimento, né? Que esse alimento que iria fora, né? Pô, Vai ser distribuído um pouquinho mais tarde, mas é o que vai poder se fazer, não tem outra maneira, né? O, uhum. o restaurante ele não vai poder disponibilizar o alimento meio-dia, porque o meio-dia ele está recém, né, passando esses alimentos para os funcionários. Perfeito, perfeito. E quantos voluntários hoje a rede de vocês tem aqui, da região do Olha, Calçado? a nossa rede de voluntários aqui é muito, muito boa, sabe? Muito bacana. Nós tínhamos um problema muito grande quanto aos voluntários, porque com a pandemia ali, a maior parte dos voluntários que a gente tinha eram pessoas aposentadas, né? Pessoas que uma idade já lá a partir de 60 anos, e nós conseguimos, a partir da pandemia ali, que as pessoas não vinham mais trabalhar, né? Não conseguiam vir trabalhar por causa da idade e tudo mais, né? Covid e tudo mais, que tivemos esse grande problema. Aí nós conseguimos fazer agora, a partir do momento que nós conseguimos, foi nos dado o direito de voltar a trabalhar, né, no Sábado Solidário, que nem eu estou te falando, que é aquele que a gente vai para a porta do mercado no sábado e solicita 1 quilo de alimentos para as pessoas que estão ali comprando. Então, dali vem grande parte dos alimentos que a gente distribui. Então, nós conseguimos, através da nossa rede social, dos jornais aí, trazer voluntários. Nós temos aí um exército de mais ou menos umas 200 pessoas que trabalham nesse sábado solidário, das 9 da manhã até as 19 horas, em turnos. Então, vão 2, 3 pessoas, conforme o tamanho do mercado, né, das portas do mercado, elas trabalham ali 2 horas no máximo, solicitando 1 quilo de alimentos. Então, nós temos essa rede aí, né, de em torno de 200 voluntários, mais ou menos. Legal. E para quem, assim, Ademir, tá, eu gostei da ideia, eu quero participar. Como é que faz eu quero ser Entra, voluntário. Como é que faz isso? entra em contato com o Banco de Alimentos, nossa rede, temos no Facebook aí o nosso canal, né, barque@hotmail.com, que é o nosso Facebook, e também no Instagram. E os nossos telefones, né, que estão disponíveis também. A pessoa quer se candidatar, olha, eu queria ir aí no banco e tal, conhecer. O banco está aberto lá para ser visitado a hora que quiserem. E a gente conversa e tal, não tem grandes. A pessoa simplesmente tem que só se capacitar ou se colocar disponível, né, para fazer o trabalho. Hum. E é isso, entendeu? A pessoa só tem que ser disponível e como é que eu vou dizer, se responsabilizar em ir naquele dia, entendeu? Porque nós fizemos uma Uhum. escala, né? As Entendi. pessoas são escaladas, olha, vai trabalhar do horário, vamos dizer, das 9 às 11 da manhã. Se a pessoa falha, não vai, eu não vou ir porque, eu tive que fazer umas compras. Não, acho que a pessoa que se compromete, aí ela tem que ir, tem que haver um comprometimento, sabe? Uhum. Quando o voluntário se propõe, ela tem que ser comprometida. Então, isso que a gente pede, sabe? Comprometimento. Tá certo. Não tem nenhum treinamento, então, eu não preciso fazer um Não, treinamento não, antes. não existe um treinamento. Existe um treinamento simples ali que a gente faz com a pessoa na hora que ela tem que solicitar um sorriso, né? Um sorriso
Sorriso abre muitas portas, né? Então, isso é o que a gente pede principalmente. Olha, receba sempre a pessoa que vai entrar no supermercado com um sorriso, solicita 1 quilo de alimentos, ó, nós estamos aqui, somos o banco de alimentos, se puder doar 1 quilo de alimentos, a gente fica muito feliz, dá um sorriso para a pessoa e é isso, entende? Não tem né? Não tem grandes coisas para fazer, é somente mais ou menos por aí. Só tem que ter boa vontade, né, Ademir? Boa vontade, Exatamente. interesse, né, e querer ajudar e tudo mais. Eu acho, Exatamente. eu acho muito importante, né, a gente falar sobre essas pautas, né, até por isso que eu procurei, assim, o senhor para a gente comentar, porque eu trabalho muito com a questão das empresas, né, o meu chão de trabalho aqui acaba falando com os empresários, acaba falando aí com empreendedores e tudo mais, né, e eu acho que se todos nós, né, tivermos essa pauta do social dentro das empresas, Tá. e até individualmente, né, a gente pode ajudar, né? Às vezes é uma ação tão simples, né, de se colocar à disposição do outro, a gente não precisa envolver, às vezes, nem recursos, né? Mas pode fazer a transformação aí de vidas, né, pelo nosso estado. Pode fazer a diferença. E vou te dizer uma coisa, isso aí, ô, Eliane, faz uma diferença muito grande na vida de uma pessoa, sabe? Se as pessoas soubessem como isso faz bem para o coração, sabe? Isso faz bem para a alma. Tu trabalhar umas horinhas ali, entende? 2 horas por mês que a pessoa vai ficar disponível ali vou dizer, no mercado, que isso não vai fazer diferença nenhuma no fim de semana dela, no sábado, não vai diminuir, ao contrário, ela vai ter só benefícios. Isso realmente, depois que a pessoa se compromete a fazer um tipo de trabalho solidário que nem esse, ela realmente ela vai sentir uma grande diferença na vida dela, inclusive no seu coração. É. Eu sempre digo aqui para as pessoas que eu converso, né, que hoje a gente tem uma mudança de comportamento, às vezes, da questão de entender o profissional, né? Eu acho que esse profissional que está no mercado, que já participa de uma ação como essa, e tem várias, né, aí pelo nosso estado, que a gente pode se envolver, a gente se engrandece também como profissional, né? A gente tem uma relação muito Claro. melhor com o nosso trabalho, né? Inclusive as empresas hoje em dia, né, as empresas dão muito valor a uma pessoa, a um funcionário que faz esse tipo de trabalho solidário, sabe? Eu tenho visto nas empresas, muitas empresas, inclusive com meus filhos, sabe? Meus filhos também gostam, também são voltados para esse trabalho, sabe? De vez em quando, algum ou outro, eles têm o trabalho deles, mas quando eu preciso, vão dizer, ó, eu estou precisando de vocês hoje lá no banco, lá no sábado, lá, não vai tal pessoa lá e tal, ou tem menos gente e tal, eles se colocam à disposição, ou até trabalhar numa Fevale, por exemplo, quando nós temos também o ingresso solidário, que a Fevale é muito parceira nossa, no ingresso solidário, sabe? Quando tem algum, agora mesmo dia 13 de agosto tem um evento na Fevale que é um ingresso solidário. Ali nós vamos arrecadar em torno de 1 tonelada, mais de 1 tonelada de alimentos com esse ingresso solidário. Então, ali eu preciso também de voluntários. Eu sou um que vou lá para frente, fico lá e mais uns 5, 6 pessoas. Então, meus filhos também, de vez em quando eu levo eu digo, olha, você tem que fazer isso. E eles gostam também. Isso faz uma diferença. E as empresas, elas gostam desse funcionário que é solidário, que faz esse tipo de trabalho. Eles dão muito valor hoje em dia, muito mais para um funcionário que faz esse tipo de trabalho do que aquele que não é tão envolvido com isso. Sem Pode crer. dúvida, sem dúvida. A gente acaba desenvolvendo outras habilidades, né? Que às vezes a gente, dentro de uma Exatamente. sala de aula, ou até mesmo dentro da empresa, a gente não consegue exercer, né? Um outro olhar para o mundo, né? Mas, Então é Ademir, um outro olhar próximo. exato, exato. E com o planeta também, né? E essa questão do desperdício, assim, da questão da sustentabilidade, para mim é uma pauta muito cara também, né? No sentido de a gente não desperdiçar, gente. A gente tem que. A mesma pessoa que desperdiça, né? Ela. Gente, assim, é um prejuízo
para o planeta inteiro, né? Porque Claro. tem tanta gente aí passando fome e a gente desperdiçando. Isso não é possível, né? Mas, Ademir, deixa eu te perguntar, o senhor tem noção, assim, de quantas toneladas de alimentos já foram arrecadados aqui pela rede de vocês, da região do Calçado? E tu diz nesse ano? Os números que o senhor tivesse, se o senhor tiver desde o início, ou mais desse período da pandemia também, que eu acho que é interessante. Olha, eu vou te falar em termos de rede de bancos, sabe, de todo o Rio Grande do Sul. Um dado que até o presidente Paulo René colocou semana passada, foram, acho que em torno de 4 milhões, mais ou menos, de toneladas distribuídas até hoje. Nós, para te ter uma ideia, na pandemia, em 2020, que nós estávamos bem apavorados, né, porque te lembra disso, né? Em 2020 fechou tudo, né? Os mercados, a única coisa que funcionava eram os mercados. O resto fechou tudo, as pessoas não podiam sair das casas, nós não pudemos mais trabalhar também no Sábado Solidário, né? Onde a gente pede esse 1 quilo de alimentos, que nem eu te falei. Mas em 2020, Eliane, foi o ano que nós mais arrecadamos alimentos. Para te ter uma ideia, nós arrecadamos anualmente nós aqui, o Banco de Alimentos Região do Calçado, anualmente nós arrecadamos e distribuímos, né? Porque nós não mantemos estoque. Tudo aquele que a gente arrecada, a gente distribui. Uhum. Então, nós temos, anualmente, nós arrecadamos em torno de 120 toneladas, tá? Uau. E distribuímos também isso aí. Então, em 2020, nós arrecadamos e distribuímos 282 toneladas. Sabe o que é isso? Mais do que o dobro do que nós arrecadávamos. Então, o que foi? Foi um trabalho muito grande que foi feito de mídia, de jornais, do jornal aqui do Vale que nos ajudou, e as empresas também ouviram o nosso chamamento. Nós fomos muito para o jornal, para as redes sociais, solicitar alimento, porque a gente não tinha como arrecadar no sábado, pedir no supermercado. Então, houve um grande fluxo de alimentos nesse ano, de 2020, que realmente nós ficamos assim até muito chocados, não, muito, pelo número de alimentos que a gente recebeu, entende? Felizes, né? Então, de todo lado a gente recebeu, então a comunidade foi muito parceira, os empresários foram muito parceiros com o Banco de Alimentos. Nós recebíamos alimentos ali na nossa sede todo dia, todo mês, e foi o que deu nesses números aí, entende? Quase 300 toneladas num ano. Olha, para nós foi assim, sensacional aquele ano. Que maravilha. Embora, né, a fome foi muito grande, nós pudemos distribuir, além das nossas entidades, nós distribuímos para, olha, foi umas 80 entidades, mais ou menos, naquele ano. Que maravilha. Tá? Teve muita gente que veio procurar o Banco de Alimentos, né, porque o poder público também não pôde, não atendia também, né, então eles se voltavam para o Banco de Alimentos. Pô, nós precisamos de alimentos, e a gente, graças a Deus, conseguimos, e muito mais do que a gente precisava até, né, muito mais do que a gente precisava. Tinha imaginado, né, Ademir? Isso é muito legal, né? Eu acho que esse poder que a gente tem quando a gente se une, sabe? Eu acho que isso exatamente. É louvável, né? Exatamente, houve uma grande união aqui no Vale em torno disso aí, e foi o que nos proporcionou toda essa arrecadação e distribuição de alimentos nesse ano. Foi sensacional. Que maravilha. Fico muito feliz aí, e também para as pessoas que puderam ajudar, puderam contribuir, né? Deram a sua contribuição de alguma forma, né, para esse movimento tão legal e tão importante hoje, pertinente para a nossa cidade, né? E uma outra pergunta, Ademir, em termos de pessoas impactadas, o senhor tem uma noção aqui do que já impactaram de vidas aqui na região? Olha, eu não tenho muita ideia disso, mas são muitas pessoas. Eu não tenho, realmente esse dado eu não tenho, mas é muito forte os dados, tá? Eu imagino, né? Porque a quantidade de alimentos aí que veio, né? Foi... exatamente. Esse aí é o impacto disso aí, né?
O impacto dos alimentos é muito forte, né? Então, muitas pessoas se dirigiam ao banco de alimentos lá, batiam na nossa porta, olha, tô trazendo aqui 50 cestas básicas. Uma empresa ligava, olha, eu tenho 100 cestas básicas para distribuir para vocês. Aí a gente ia lá buscar, a gente tem uma caminhonetinha emprestada por uma empresa, nós íamos lá buscar, então era assim de todo lado, sabe? O impacto foi muito, muito, muito forte, sabe? Muito forte mesmo. Que legal, que legal. E onde vocês ficam, Ademir? Aqui você falou que tem uma sede em Novo Hamburgo. Onde fica aí? O Banco de Alimentos, ele fica na rua 5 de Abril, ali número 29, quase esquina com a 25 de Julho, um ponto bem, bem central ali, tem uma fachada enorme ali com escrito Banco de Alimentos, é ali que fica, número 29, bairro Rio Branco. Legal, legal. Seu Ademir, a gente já está aqui terminando a nossa entrevista, né? E eu agradeço aí já de antemão a sua disponibilidade, realmente, de compartilhar o seu interesse, né, pelas pessoas, né? Acho que esse movimento ele é um movimento muito, muito legal, né? E realmente aí transforma vidas, né? E dá condição para as pessoas se desenvolverem aqui no nosso estado, né? E aí, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final aqui, um convite, enfim, para as pessoas que têm interesse, né, em saber mais e contribuir aí com o projeto de vocês. Então tá, agora esse sábado, por exemplo, nós temos o Sábado Solidário, né? Nós ficamos ali no banco 7h30, 8 horas da manhã a gente já está ali dali a gente parte, né, para os supermercados, vamos dizer, a gente feito levamos caixas e todo o material de apoio para o voluntário trabalhar no mercado, né? Então, tudo é partido dali. De 8, 9 horas da manhã a gente parte, vamos para os supermercados da cidade, distribuir as caixas e todo o material de trabalho. Tem um folder um volantezinho que é de abordagem, né? A pessoa aborda a pessoa que está entrando no supermercado e tal, um folder informativo ali do Banco de Alimentos, com todas as entidades que a gente beneficia. Sim. E passamos o dia inteiro lá, né, levando, trazendo caixa, depois recolhendo os alimentos também, e saímos 9 horas da noite lá do banco. E convido a todos, né, participarem nesse sábado. Então, nós temos também um brechó no Banco de Alimentos. Na parte da manhã, as senhoras do Banco de Alimentos lá recebem doações também, nós recebemos doações de roupas. Então, essas roupas são vendidas e são revertidas também para benefício de comprar alimentos também para o banco. Então, sábado nós iniciamos às 9, às 8h30 da manhã, o brechó vai até 1 da tarde. E nos principais mercados da cidade, supermercados, o Banco de Alimentos, com o pessoal todo com os jalecos do Banco de Alimentos, estão todos identificados na porta dos mercados e solicitando aquele alimento para o banco, né, que nós tanto necessitamos para chegar na mesa de quem mais necessita de alimentos. Maravilha. Seu Ademir, muito obrigada. Faço um convite especial aqui para as pessoas que estão nos assistindo pela Vale TV. Se você quer participar como voluntário, procure aqui o Banco de Alimentos. Se você quiser contribuir e estiver no mercado e ver lá a pessoa com o jaleco do Banco de Alimentos, auxilie, né? Eu acho que é uma forma aí, muito louvável, né, da gente estar contribuindo para o mundo, né? Para as pessoas, olhar para o próximo, né? Para o bem, né? Eu acho que é isso. E aqueça seu coração, né? É verdade. Gente, muito obrigada. Agradeço aqui em nome da Vale TV. E até semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram. Obrigada. Boa noite.